Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a salvação pela graça e exclusivamente pela graça de Deus através da fé nas Escrituras. E para isso eu queria compartilhar um texto com você muito interessante que está em Efésios, no capítulo de número 2. Vamos ler comigo? Logo no versículo 1, está dizendo o que Jesus fez em favor da nossa vida. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu acho esse um texto muito interessante porque ele traz os três inimigos da nossa alma de uma maneira contínua aqui. Nós vamos ler juntos. Portanto, primeiro fala como essa morte espiritual, ela aconteceu conosco. Quais são os três inimigos que levam a pessoa até essa morte espiritual? E os três inimigos estão citados aqui, olha, versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, é o sistema, tem um sistema pecaminoso, tem um sistema lascivo, corrupto, mentiroso, que vai atraindo as pessoas para esses pecados que se tornaram tão comuns, tão praticados. Então, o mundo é esse sistema pecaminoso. E diz assim na continuação, olha, depois, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, logo em seguida aqui é citado quem? É citado o diabo, o nosso segundo inimigo depois do mundo, depois do sistema, que é citado aqui. Então o diabo, ele é o tentador, ele é o enganador, ele quer fazer com que as pessoas vivam fora, distante da vontade de Deus. Ele engana. E diz aqui ainda o terceiro inimigo, olha, versículo 3. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, depois aqui é citado a nossa carne, os nossos desejos desenfreados, as nossas vontades. A própria Bíblia diz que cada um é tentado, atraído e engodado na sua própria concupiscência, no seu próprio desejo desenfreado. E depois de ter falado aí a maneira com que nós viemos a nos encontrar mortos em pecado, citando o mundo, citando o diabo e citando os nossos desejos, depois ele começa a falar como veio a vida. E diz assim, olha, versículo de número 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, como que nós fomos resgatados de tamanho pecado que nós caímos por causa do mundo, do diabo, dos nossos próprios desejos pecaminosos? Nós nos encontrávamos em pecados e nós fomos resgatados. Como isso aconteceu? A Bíblia está dizendo que isso só é possível pela graça. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada, que eu possa fazer para ser salvo, senão através do sacrifício de Jesus. Ou seja, eu pequei, você pecou, mas tem alguém que desceu do céu, viveu como homem, como ser humano, assim como nós, nunca pecou, e ele que nunca pecou, ele morreu no lugar de quem pecou. Ele nos substituiu. Ou seja, então a minha salvação não vem através de algo que eu possa fazer. A minha salvação vem única e exclusivamente através do que Jesus fez. Eu só sou salvo
pela graça dele. Você só é salvo pela graça dele. É um favor imerecido. Glória a Deus. Então diz aqui no versículo de número 8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Então não tem esforço algum que você poderia fazer sem ter a graça de Deus que também te levasse à salvação. Não há, não existe. Isso é que tem que ficar bem claro para você. Continuando, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se você está entendendo o que nós estamos falando hoje, você compreende que quando você se consagra a Deus, quando você ora, quando você jejua, quando você busca a Deus, você não está fazendo isso para ser salvo. Você está fazendo isso porque você foi salvo. Quando você se torna uma pessoa que você fala a razão da tua fé para as pessoas, você não está fazendo isso para ser salvo, mas porque você é salvo, você foi salvo. Quando você ajuda as pessoas, ou seja, todo o trabalho de caridade que você possa fazer, estendendo a mão para o teu próximo, isso você não faz para alcançar a salvação. Você faz isso porque você alcançou a salvação. O reino de Deus, ele está dentro de você. Quando você sustenta a obra de Deus, quando você se torna um dizimista, um ofertante, e você possibilita, que a palavra de Deus ela vá mais distante, ela alcança mais pessoas, você não está fazendo isso para você ser salvo. Você está fazendo isso justamente porque você foi salvo. Glória a Deus. Então, quando você se santifica, quando você vai lutando continuamente contra o pecado, você não faz isso para você merecer a salvação. Não, você faz isso porque você alcançou a salvação. Isso são coisas praticadas por quem foi salvo em Cristo Jesus. Portanto, a salvação fora de Cristo, ela não existe. Você é salvo exclusivamente pela fé que você tem nas Escrituras, no Senhor Jesus. Você é salvo pela graça de Deus. Que isso tenha ficado bem claro. Todos precisam receber Jesus, o que Jesus fez por nós. Ele se entregou em nosso lugar. Deus abençoe a todos e até a próxima ministração.